Acho que já vai fazer um tempo, desde que eu não posto nada por aqui, então eu queria continuar com isso. E hoje eu queria bater um papo mais cabeça, sabe? Sobre relacionamento, como deixar as coisas acontecer, seguir em frente, principalmente sobre objetivo de vida, entende? Muitas vezes a gente coloca pessoas ou situações como prioridade, mas a gente tem que entender que algumas coisas são só um momento. E eu não tô com esse papo de tia dos 40 anos que fala, olha, você não pode colocar ninguém acima de você, e não sei o quê. Não, isso é importante para quem tem que exercer esse papel masculino, se importar com as pessoas e colocar elas muitas vezes acima de você, é uma coisa que você vai ter que fazer. Você vai ter que colocar a sua família, seus pais, seus irmãos acima dos seus interesses próprios, entende? Então, se algo for beneficiar eles, por mais que seja incômodo para você, você vai ter que fazer, não porque você vai ser obrigado, mas por um senso de obrigação, entende? Entretanto, a gente tem que saber diferenciar a obrigação real de uma coisa que você realmente necessita fazer, para alguém que você realmente necessita fazer, com um apelo emocional barato, que muitas vezes é um relacionamento. E para pessoas como eu, sanguíneas, etc., que conseguem se relacionar muito fácil, muitas vezes dizer adeus ou simplesmente esquecer o relacionamento é difícil, é uma coisa que demora um certo tempo e muitas vezes você tenta sempre reativar esse convívio com a pessoa. Eu mesmo, acho que alguns vídeos atrás, quando eu tava no parque, eu falei sobre uma menina que eu tinha terminado com ela, etc., que eu fiquei com aquilo na cabeça. E desde aquela época eu voltei a falar com ela pelo menos duas vezes. A gente voltou a se falar de novo e a gente parou de se falar de novo há pouco tempo, porque realmente foi definitivo. A gente colocou as coisas na mesa e falou, olha, não, assim não vai dar pra continuar, etc. E tem que ser uma coisa saudável, entende? Porque toda vez que você faz algo com emoção ou com um apelo muito grande pro abandono ou pra rejeição, quando você faz ou sofre isso, sim, indiscutivelmente, você vai ficar com aquilo na cabeça remoendo com o tempo, entende? E a chance de você querer voltar a falar com a pessoa, querer voltar para aquela situação, fazer diferente e consertar tudo, sempre vai aparecer. Quando você resolve as coisas assim de maneira mais calma possível, simplesmente falar, olha, assim sim, assim não, eu vou seguir em frente, segue seu caminho em frente, as coisas finalmente se assentam, entende? Não tem mais nada a se discutir. Mas isso é uma coisa que vem com o tempo, não vai acontecer de uma hora para outra. Muita coisa mudou na minha vida pessoal ultimamente. Eu comecei um curso presencial, comecei uma faculdade, universidade. Vou tentar passar algum curso público, como eu já falei. Esse pequeno espaço de tempo, para quem é jovem, a gente tem a impressão de que quando a gente é mais novo, que as coisas nunca vão mudar. Que você sempre vai morar com seus pais, que você sempre vai morar na sua cidade, que você sempre vai ter seus mesmos amigos, que você sempre vai no lugar que você sempre vai comer naquele mesmo lugar, entende? Então, a sua vida é conduzida por uma lei que nada nunca acontece. Só que isso é mentira, as coisas sempre acontecem o tempo todo. Então, de uma maneira repentina, de uma hora para outra, a sua vida vira de cabeça para baixo, no bom, no mau sentido. E é responsabilidade sua entender como que você pode aproveitar disso, entende? Não é a situação que vai te definir, é o que você faz com a situação. Um grande exemplo é a mudança de cidade. Para mim, uma mudança de cidade foi uma coisa não muito agradável, porque eu realmente cortei laços que eu tinha desde muito tempo. Você vive muito tempo numa cidade, você tem amigos, você tem lugares, você tem um emprego, etc. Quando você muda para um lugar totalmente novo, essas coisas passam, você está completamente perdido. E isso pode ser uma coisa ruim, você pode se sentir realmente perdido, uma sensação diferente, um lugar novo. E o homem odeia tudo que é novo, ele sempre gosta da mesmice. Isso é algo ruim e algo bom ao mesmo tempo, porque o ser humano é um ser de. Não são costumes, são nem algo diário, é um ser de hábitos. Então ele sempre tem um hábito de fazer uma coisa. Por exemplo, quando você começa a treinar, no começo sempre é difícil, sempre tem que colocar primeiro a sua motivação inicial. Por que que você começou a treinar? Porque você queria emagrecer, porque você não queria mais ser motivo de chacota, porque você queria perder peso,
ou ganhar peso, ou, não sei, ter mais autoconfiança, etc., se sentir mais forte. Sempre tem algum motivo, você tem que considerar esse motivo o fator essencial. Então, quando você está desanimado, sempre pensa no motivo principal. Até chegar no ponto que esse motivo é alcançado, você continua, porque realmente virou uma rotina. Então, você tem sempre esse hábito, você cria um hábito. Quando você tira isso da sua rotina, você tem um baque, porque é algo que você estava acostumado a fazer. Por isso que vício é uma coisa tão difícil de se abandonar. Quando você tem um vício em álcool, vício no cigarro, ou vício em uma droga mais pesada, aquilo já faz parte da sua rotina, já faz parte de um hábito que você tem. Então, se você sempre bebe depois que chega no emprego, ou no final de semana, ou no almoço, sempre está acostumado, o cérebro faz isso automaticamente. Como isso pode acontecer? Você pensa o seguinte, um ótimo exemplo é o caminho para o trabalho, para o colégio. Quando você vai pela primeira vez, você sempre tem que olhar para um aplicativo ou mostrar o caminho que quem te levou e sempre lembrar passo a passo, vira à esquerda, depois vira à direita, depois cruza a rotatória, etc. Até se tornar um hábito. Então você simplesmente pega a sua moto ou seu carro ou vai de a pé e você não precisa pensar onde que você vai virar, você simplesmente vira. E isso é uma coisa que, às vezes, quando você vai para um caminho igual, que é para o seu trabalho, mas você não vai para o seu trabalho, às vezes você vai para o caminho do seu trabalho sem pensar, e na hora que você vê, você está no caminho errado, porque é uma coisa automática da sua cabeça. É a mesma coisa com vício, mesma coisa com relacionamento, etc. Porque aquilo já se tornou um hábito, já se tornou algo intrínseco na sua pessoa, entende? Na sua maneira de viver. E sobre hábito, relacionamento, eu acho que eu não cheguei na parte principal, que é sobre como deixar ir, como deixar as coisas acontecerem. Porque realmente, como eu disse no começo, o homem, somente o homem, tá? Eu falo todas as pessoas, mas o homem é principal. Ele sempre tem um senso de obrigação e de se colocar em segundo lugar. E muitas vezes ele faz isso se colocando em primeiro lugar sem perceber. Ou seja, ele continua o relacionamento na percepção que ele está fazendo isso pela pessoa, mas muitas vezes é por não querer deixar esse hábito ir embora, entende? Então pode ser ruim para ele e para a pessoa, mas ele quer continuar, porque é um hábito, é uma coisa que ele já está acostumado, é uma pessoa que ele já conhece. É difícil quebrar um laço com a pessoa para começar uma coisa totalmente nova, entende? Você tem que descobrir como é que é a família dela de novo, como é que é o relacionamento dela, o que ela gosta, não gosta de fazer. E é uma coisa cansativa. Aprender algo sempre é cansativo. Mas há imposição de limites, etc. Quando uma coisa realmente te afeta ou te tira do seu plano principal, entenda uma coisa. Quando você está na fase da sua vida onde você vai deixar a sua juventude passar e entrar para a fase adulta, é muito importante que você tenha objetivos certos em mente, porque essa época não vai mais voltar. Como eu disse, a gente sempre tem a percepção de que nada nunca acontece, que sempre vai continuar a mesmice, mas isso é mentira. Quando você vê que você está velho, você não tem mais o tempo que você tinha, você tem muitas obrigações, sua família não está mais aqui para te apoiar. Não é porque eles não querem, porque eles não gostam de você, é porque realmente o tempo passou. Seus pais estão velhos, sua família tem as necessidades delas também. Seus irmãos têm a própria família, seus amigos têm a própria família, entende? Eles têm o trabalho, têm a faculdade, têm os objetivos deles. E isso é normal, isso é uma coisa que tem que acontecer. Você não pode sempre contar com uma ajuda que vai ser passageira, porque você mesmo pode estar disposto a ajudar uma pessoa e com o tempo você não vai mais poder. Não é porque você é uma pessoa ruim, mas é porque o tempo passou. Essa oportunidade que essa pessoa tinha, o que você tem agora, vai passar. Entenda isso. Nada é para sempre. Tudo passa, tudo é vaidade nesse mundo. Então, se você tem um objetivo, se você tem algo para realizar agora, foque nisso. Isso é muito importante com o relacionamento, porque sempre tem essa percepção de que um relacionamento é algo muito importante, porque realmente o ser humano, a pessoa, a gente, sempre sente a necessidade de se conectar com alguém, sempre tem a necessidade de realmente fazer parte de algo, de um grupo, de uma amizade, de um relacionamento, porque isso é intrínseco na nossa natureza. A gente precisa ser sociável. Só que em algum momento da sua vida você vai ter que colocar em objetivo o que é mais importante, se relacionar por algo que provavelmente, muito provavelmente, não vai ser algo que vai gerar realmente um benefício na sua vida, na vida da pessoa, entende? Se você tem um relacionamento simplesmente porque você quer aconchego, carinho, para matar, enfim, como é a palavra? A carência, você não quer mais sentir sozinho, etc. Você vai tirar coisas objetivas, você vai parar de estudar, vai parar de ir para o trabalho como deveria fazer, vai parar de cuidar da sua casa como você deveria cuidar, de de si mesmo, às vezes não vai treinar ou vai faltar com obrigação, etc. É um relacionamento que
não vai durar, entende? Vai ser uma coisa passageira, vai ser algo que vai começar e vai acabar. Então, acho que, ó, eu queria mostrar isso aqui, não sei se eu vou conseguir focar. Muito legal o isqueiro. Então, a lição final, tudo que a gente falou até agora que você pode pegar com isso é exatamente essa questão. Sempre saber quando é hora de falar chega, quando é hora de parar com algo que não é bom nem pra você nem pra pessoa. Saber quando é hora de realmente se focar em algo e deixar tudo que é passageiro passar e aproveitar uma oportunidade. As coisas às vezes vão ser difíceis, entende? Às vezes você vai se sentir perdido, às vezes você vai se sentir fora de lugar. O objetivo vai aparecer, você precisa fazer alguma coisa que você não quer fazer, porque isso realmente vai envolver a sua capacidade. Quando você sempre está no campo de eu posso fazer, eu tenho essa autonomia de poder fazer, e você tem que fazer, é uma coisa diferente. É igual a possibilidade de uma briga, entende? Você sempre ter na mente que você é capaz de se defender, etc., mesmo sem treinar, porque você acha que tem essa capacidade, porque você treinou alguma vez na sua vida, ou porque você brigou alguma vez na sua vida, etc., que você foi mais ou menos bom, não foi nada muito a sério. Mas quando isso realmente acontece, você pode não acontecer como esperado, entende? Então, gera um meio de nervosismo. Ah, caralho. Vocês entenderam? Você vai gerar uma parte que não é o seu objetivo máximo. Quando você realmente consegue executar uma coisa que você passa do campo de, eu poderia fazer, para eu fiz e não foi como eu esperava, isso pode quebrar um pouco a expectativa. Por isso que muita gente evita se colocar no limite, porque ela vai perder essa, essa ideia de que ela tem a capacidade, quando ela coloca toda a capacidade dela em exercício e vê que não é como ela esperava que acontecesse, ela gera uma quebra de expectativa. Isso é uma coisa comum, e vai acontecer. Então, coloque seus objetivos em mente, tenha muita fé em Deus e sempre saiba priorizar as coisas, entende? Não seja uma pessoa egoísta, não seja uma pessoa narcisista que se importa somente com o próprio umbigo, que é melhor para você. Sabe colocar as pessoas também na sua vida como algo prioritário, porque se você faz as coisas simplesmente por você e sem pensar nas pessoas ou como isso pode gerar um benefício para a sociedade em si, você vai ser uma pessoa muito autocentrada e isso vai te gerar uma tristeza no final da vida ou realmente no viver da sua vida, porque quando você vive simplesmente para si mesmo, sempre você vai ter os pensamentos, a culpa e etc. Porque realmente a vida bem vivida é vida vivida pelo outro. Então, o que você pode tirar disso aqui é que a vida bem vivida é melhor servir do que ser servido. Então, saiba como ajudar as pessoas, mas primeiro se ajude, ok? Você tem que poder ter uma autonomia para poder ajudar alguém. Não coloque a pessoa na frente da sua vida se você não tem a capacidade de se cuidar primeiro. Se cuide, se estruture para poder ajudar as pessoas, mas nunca coloque isso como prioridade. Não coloque ajudar alguém se você não tem essa capacidade, entende? Não tem de salvar uma pessoa se afogando se você não sabe nadar. É o básico. Você vai acabar morrendo e a pessoa que você ajudar também vai morrer com você porque você não sabe nadar. Então é isso. Até a próxima.